Olá, esse vídeo está sendo gravado para nosso segundo encontro da disciplina de Gestão Portuária da Faculdade do Litoral, ISEP, mas vai servir para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre logística voltado para a atividade de porto. Eu gosto sempre de deixar muito claro que os vídeos postados no nosso canal, eles visam tanto os nossos alunos quanto você que quer aprender. E esse vai ser sempre o nosso objetivo, ensinar. Para aqueles que iniciaram comigo no primeiro encontro, semana passada, eles já viram um pouquinho sobre a questão da logística. Falar de logística hoje é falar basicamente da movimentação de produtos e ainda considerar a possibilidade de armazená-los e controlar quantitativos, aquilo que a gente chama de estoque. Basicamente, o tripé de uma logística é movimentação, armazenagem e estocagem. Partindo um pouco para a questão portuária, e foi assim que nós começamos o primeiro encontro, aquele que porventura está começando hoje a disciplina, ou você que está nos assistindo pela primeira vez, nós falamos rapidamente de uma história. A história do homem em relação à navegação e, consequentemente, em relação à atividade portuária. O homem primitivo, ele usou o meio líquido para facilitar o transporte dele e também de mercadorias, produtos. A partir da antiguidade em direção à Idade Média e depois à Idade Moderna, o homem aprendeu que dava para usar o meio líquido para as atividades bélicas, atividades de guerra, principalmente para fazer a movimentação dos seus equipamentos e das suas tropas, até que na transição da Idade Feudal, partindo para a Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, e a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, nós falamos que nascem as famosas grandes navegações. E nasce ainda num contexto em que a Terra era plana, pelo menos era isso que se acreditava, que à medida que você se distanciava do continente, você chegaria a um determinado ponto que tudo despencaria em direção ao inferno. A gente acreditava naquela época que a Terra estava colocada sobre 4 pés de mármore, 4 colunas, como se fosse uma mesa, e que cada coluna dessa estava sobre o dorso de um elefante e que cada elefante estava nas costas de uma gigantesca tartaruga que nadava pelo cosmos. Foi nesse contexto que Portugal e Espanha se aventuram nos mares e oceanos até que se prove que a Terra era redonda. Na verdade, um geóide, que quer dizer aquilo que tem forma de planeta. Entendendo, principalmente, que através da navegação nós descobrimos o novo mundo, o novíssimo, nós fizemos a circunnavegação do continente africano em direção às Índias, em direção ao Oriente, e a gente foi desenvolvendo tecnologias, a gente foi absorvendo culturas e o mundo vai se desenvolver a partir de uma nova ótica, graças à navegação. Cheguei até a comentar a importância, por exemplo, do iluminismo e do racionalismo, inclusive fazendo algumas citações. Quando chegarmos no século XIX, nos idos de 1800 e lá vai bolinha, a navegação já é uma das principais atividades do planeta. Os britânicos, os ingleses, dominam e têm a maior frota mercante, assim como também a maior frota militar. Foi por causa disso, inclusive, e pensando nesses deslocamentos, e principalmente na comercialização de produtos, que em 1869 foi criado o Canal de Suez, fazendo a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Já no início do século XX, século passado,
Quem nunca ouviu falar do famoso Titanic, o gigante? Hoje, o Titanic seria um navio de pequeno porte. Na época, era muito grande. E por causa de navios relativamente grandes, e por causa das distâncias relativamente grandes, e por causa da necessidade de aprimorar o comércio a nível mundial, vai ter lá em 1914 a construção do Canal do Panamá. E não para por aí. Porque depois tem a crise de 29, tem a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai perceber, por exemplo, que o comércio ele só se expande, já é a globalização, que é, quem sabe, dependendo do autor, uma pré-globalização. O comércio internacional vai ser cada vez mais importante. Até que nós vamos chegar ao ponto de entender que 95% das atividades de comércio mundial, elas acontecem através dos mares e oceanos. Portanto, os portos são de fundamental importância. Quando a gente chegar no final do século XX, e adentrar no início do século XXI, já em 2001 nós temos um acontecimento que vai mudar bastante a forma de ver as questões mundiais. O famoso 11 de setembro. Então a gente vai descobrir que a maior potência do mundo, os Estados Unidos, não era assim tão poderosa, era vulnerável, e a gente vai perceber que algumas atividades são muito sensíveis, dentre elas a atividade portuária, a navegação. Então, vai surgir o ISPS Code, ISPS, um código, né, que garante a segurança para embarcações, mas também para as áreas portuárias. E a gente vai descobrir que para entrar num porto hoje tem uma burocracia bastante grande. Quem está dentro do terminal portuário vive um verdadeiro Big Brother, com dezenas de câmeras filmando de todos os lados. Um controle de acesso rígido. Por quê? Porque segurança é importante e na área portuária isso é fundamental. Nós também falamos um pouco da questão ambiental. O navio ele tem uma capacidade de carga muito grande, então se eu fizer uma proporção por litro de diesel ou de óleo pesado, né, ou de média densidade utilizado como combustível das embarcações, por tonelada transportada, é o meio de transporte que menos polui. Por um outro lado, eu também comentei que volta e meia aparece, inclusive, em programas de caráter ambiental, e muito, inclusive, criticado em ONGs, que os navios e os portos poluem muito os oceanos, principalmente com descarte indevido de lixo, ou até por causa de riscos, por exemplo, de acidentes com vazamento de produtos químicos. Mas nós falamos assim, né? Os navios cresceram muito, o que era grande no século passado não é mais. Os navios realmente hoje são muito grandes. Nós tínhamos os navios que só passavam nos canais e os navios que passaram a não passar mais nos canais. É assim que nasce a geração dos navios pós-Panamax, ou também chamados hoje de capsize. Navios que têm quase 400 metros de comprimento, quase 60 metros de largura. O que isso significa na prática? Dobro de tamanho de um navio do século passado. Capacidades de carga que podem passar de 100.000 toneladas. Quando você fala disso, você descobre que para poder receber um navio desse tem que ser um porto grande, bem estruturado. São rotas marítimas muito específicas. E aí com isso nasceu o conceito do hub port, os portos concentradores. Aqueles que são considerados maiores do planeta, concentram as principais linhas, transportam as cargas mais importantes e recebem os maiores navios. Só para você ter uma ideia, desses 10 maiores do globo, apenas um está fora da Ásia, que é o porto de Rotterdam, na Holanda, que é o porto de referência tanto em tecnologia quanto também em operacionalidade para o mundo. Os outros 9 estão na Ásia e, para ser um pouquinho mais pontual, 6 deles estão na China. Nós chegamos inclusive a comentar no nosso primeiro encontro
que o Porto de Xangai, ele todos os anos compete com o Porto de Singapura. Xangai é na China e Singapura é uma cidade-estado, né? É um pequeno país, mas é independente. E num ano os resultados de Xangai são melhores, no outro de Singapura, às vezes muda um pouco, muito, a atividade portuária ela depende muito, inclusive, de questões climáticas. Mas hoje, vamos dizer assim, estatisticamente, o Porto de Xangai ele tem a condição de movimentar as maiores cargas do planeta, né? E em volume também. Nós até comentamos que antigamente a gente simplesmente media as movimentações por toneladas de cargas movimentadas. E depois, no século passado, com o advento dos containers e da padronização ISO, a gente passou a medir isso em TEUs, 20 Equivalent Unit, que significa, né, um espaço equivalente a 20 pés, ou 30 Equivalent Unit, o FEU, que significa um espaço equivalente a um volume de 40 pés. É importante a gente entender que quando a gente faz a representação de medição, seja de capacidade de carga de um navio ou de uma área portuária, nós vamos usar a unidade menor, que é de 20 pés, ou seja, nós vamos medir a capacidade do navio que transporta containers ou de uma área portuária em TEUs, 20 Equivalent Unit. Na aula passada, no nosso primeiro encontro, e obviamente se algum de vocês aí que está assistindo o nosso programa no canal, né, não é nosso aluno, mas tem curiosidade, pode pedir material, a gente vai mandar com certeza. Eu deixei um material para os alunos da Faculdade do Litoral aqui do Paraná, o ISEP, com uma tabela, inclusive, comparativa entre os maiores portos do mundo e os portos do Brasil. Então eu apresentei alguns resultados ali, por exemplo, como Xangai e Singapura, dizendo que são portos que vão movimentar de 34 a 36 milhões de TEUs. Eu até coloquei nas tabelas ali algumas movimentações também em toneladas, para que a gente pudesse fazer alguns comparativos. Inclusive, para quem é meu aluno da Faculdade do Litoral, ficou como tarefa de casa terminar de completar essa tabela e nos enviar pelo nosso e-mail institucional. Mas se a gente olhar, por exemplo, né, que um porto como Xangai movimenta 36 milhões de TEUs e que Santos faz 3,7 milhões, você vai descobrir que Santos, que é o maior porto do Brasil, o maior da América Latina, é 10 vezes menor do que o porto de Xangai. Então, sei lá, você vai falar assim, nossa, mas é tão pequeno comparado com o potencial asiático, e a verdade é que é. Nosso maior porto da América Latina é pequeno comparado com a capacidade de um porto asiático. É por isso que a China, né, hoje é o carro-chefe da economia mundial, né, já tem uma economia maior do que a dos Estados Unidos. Às vezes os Estados Unidos tentam mascarar essa informação, mas a verdade é que a maior potência econômica do mundo é a China. Para fazer um outro comparativo, né, imagine que esse Santos faz a movimentação de 3,7 milhões de TEUs, Paranaguá, aqui no Paraná, movimenta 1,5. Agora, talvez com um cenário mais favorável, chega a 2. Na prática, Paranaguá tem a metade da movimentação que tem Santos e, portanto, uma movimentação 20 vezes menor do que Xangai ou Singapura. Uma das coisas que é um fator, digamos assim, estratégico nos portos é a profundidade. A profundidade da área onde o navio vai atracar, a profundidade do canal por onde o navio vai passar, é chamado genericamente de calado. O que significa isso na prática? Quanto maior for essa profundidade, maior é o tamanho do navio, maior a capacidade de movimentação de carga. Quanto maior é o navio, mais barato é o frete, o que torna os produtos, por exemplo, mais competitivos. Paranaguá agora, recentemente, coisa de 30 para 40 dias atrás, bateu um recorde com um navio graneleiro, carregou 104 mil toneladas. Um navio pós-Panamax, um navio do tipo capsize, com quase 400 metros de comprimento e quase 60 metros de largura.
Há um tempo atrás a gente não imaginava que isso seria possível. Isso já é uma característica de hub port, né? Eu tenho as principais linhas do mundo, eu já opero com os maiores navios, né? E ao mesmo tempo, logicamente, eu tenho cargas que são consideradas importantes. No geral, as chamadas commodities. Lembrando que a tradução de commodity é mercadoria, né? Mas são aquelas mercadorias que têm mercado no mundo inteiro, são cotadas em dólar ou agora de forma mais contemporânea em euros também. Se eu pegar um porto de Itajaí, não é um único porto, né? Na verdade é um conjunto de estrutura portuária, tem porto público e tem mais 2 terminais privados, eu chego a 2 milhões de teus. Se eu pegar Itapuá, né, muito próximo aqui do litoral do Paraná, inclusive na divisa do Paraná com Santa Catarina, operando um pouco acima de 500 mil de teus, mas tem uma capacidade de chegar em 2 milhões rapidamente. O porto começou com 2 berços, hoje já ampliou, já está com 3, então já pode receber 3 navios de forma simultânea. Nós temos uma perspectiva que a gente já mostrou na tabela e comentou um pouquinho no encontro, no nosso primeiro encontro, na semana passada, sobre o potencial do Porto de Pontal do Paraná. E até fizemos um comentário, né? Dentro do território nacional do Brasil, é a melhor área portuária, só que até hoje não foi explorada. E melhor em que sentido? É o maior calado. Naturalmente, você vai encontrar na ponta do poço, na região de Pontal do Sul, Pontal do Paraná, um calado sem fazer nada de 16 metros. Algumas áreas chegam a 19 e outras até 21. O calado de Chiang e Singapura é 21 metros. E é por isso que lá a atividade portuária se desenvolveu de forma monstruosa. A condição geográfica é um grande elemento facilitador para o desenvolvimento portuário. Isso é uma coisa que você tem que saber. Paranaguá se destaca muito pelo terminal